Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like no final do vídeo, compartilhe nosso vídeo, dê sua opinião. E caso você não tenha gostado, deixe seu dislike. Após nossa vinheta, vamos entrar no assunto que nos interessa. Pessoal, para entrar no assunto que nos interessa, nós vamos assistir um videozinho que eu fiz o corte do corte de um vídeo da jornalista aí da Globo News falando sobre o imbróglio, essa confusão entre STF, entre Senado e o Congresso e que acabou envolvendo a Presidência da República também. E hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. E o Gilmar Mendes, segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes, inclusive o Jacques Wagner não gostou, porque o Gilmar Mendes disse o seguinte: olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. Gênio, se isso aí foi para ficar com o pé em cada canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e, portanto, o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota. Então a coisa está indo mal e o que a gente vê? A gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo. E o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição deles. Pois é, pessoal. Veja bem, informação aí trazida pela jornalista da Rede Globo, que não sei exatamente como ela conseguiu a informação, então vamos admitir que seja verdade, até porque não há muito porquê da gente desconfiar da veracidade da informação. Mas duas coisas são importantes da gente comentar aqui. Primeira coisa é o absurdo de um ministro do STF estar ligando para um senador da República e cobrando o mesmo por um voto dado numa pauta dentro de uma casa legislativa. Assim, é uma interferência direta, isso sim, no outro poder. E de forma irregular, porque irregular, pelo que eu falo, é o seguinte: não pode haver esse tipo de ação. Né? Pelo menos não deveria. E um outro comentário sobre este ponto específico é o seguinte: eu vi nas redes sociais aí, algumas pessoas reclamando que em país sério as Forças Armadas já teriam intervido. E eu vou rebater todo mundo aqui de uma só. Na verdade, num país sério, isso não aconteceria. Um ministro de uma Suprema Corte jamais iria ligar para um congressista, fosse ele qual fosse, para cobrar esse congressista sobre uma posição, um voto dado numa pauta que estava em discussão dentro de uma casa legislativa. Ele poderia até entrar, as presidências dos respectivos poderes entrar em contato para conversas institucionais, mas não no tom que foi feito. Pelo menos que a jornalista diz que foi feito. Pois bem, e qual é o motivo de tudo isso aí? Bom, o motivo é uma PEC que teve origem no Senado e que visa diminuir os poderes do STF. Por quê? Porque essa PEC diz o seguinte: uma decisão monocrática de um dos ministros, e nós temos várias delas para dar exemplo, daqui a pouco eu vou dar um, poderia ser revogada por um decreto legislativo. Ou seja, o mesmo tipo de decreto que o presidente da República dá, por exemplo. O Bolsonaro falava que ele tinha caneta, aquela papagaiada toda, né? O Poder Legislativo também pode
emitir decretos legislativos. Então, essas decisões monocráticas poderiam ser revistas por decretos legislativos. Bom, o Ciro Gomes disse que isso aí era inconstitucional. Eu não sou um jurista, mas eu não vejo como exatamente inconstitucional, mas eu vejo como uma aberração. Claro, toda essa aberração, toda essa confusão se dá porque os órgãos que deveriam fiscalizar as ações, ou seja, os órgãos internos dos diversos poderes da República, deveriam fiscalizar e manter as ações individuais de seus membros sob controle, eles têm falhado. A verdade é essa. Tanto na Justiça, quanto no Executivo e também no Legislativo. E aí você começa a ter determinadas aberrações, porque você começa a ver desmandos, exageros de determinadas ações, e as casas que deveriam zelar porque essas ações fossem republicanas, fossem ações dignas, que tivessem fé pública, elas perdem credibilidade. Esse é um dos grandes problemas do Brasil hoje em dia. As instituições perderam credibilidade. A Presidência da República, o Legislativo e o Judiciário, todos eles perderam credibilidade. Né? E justamente por, como se diz hoje em dia, essas passadas de pano em cima de abuso de seus membros. Né? Nós vemos, por exemplo, o Legislativo usando lá as comissões de ética, que deveria expulsar vários deles justamente por ações antiéticas, inclusive envolvendo delitos como roubo, desvio de dinheiro público, desvio de função, uso indevido da máquina pública, e nada acontece. Nada acontece. E aí eles perdem credibilidade junto à população. Da mesma forma, nós vemos o Judiciário se autodando vantagens absolutamente indevidas através de decisões monocráticas, né? Senta-se em cima dessa decisão, não se leva isso a pleno, ou nenhum tipo de discussão, e fica-se anos recebendo determinadas benesses indevidamente por causa de uma decisão desse tipo. E o próprio Executivo, onde você vê desvios de material, de função, desvio de dinheiro, às vezes vultosas quantias, e que tudo isso é negligenciado, não é investigado, não é apurado, os culpados não são punidos, com desculpas assim, mais do que esfarrapadas, né? Ou simplesmente por ignorar solenemente as muitas denúncias que se fazem sobre os fatos, né? Inclusive, isso aí se aplica também à iniciativa privada. Aí você vê um desdobramento dessa fala aí. Porque depois disso o presidente Lula recebeu alguns ministros do STF para conversar sobre o assunto. Aí tem um outro vídeo, eu não vou colocar aqui, o ministro Gilmar Mendes, o mesmo que foi citado no vídeo da jornalista da Globo News, falando do papel crucial do STF na manutenção da democracia, desde da época da Dilma, em 2013 e tal, e realmente muito daquilo ali ele falou é real. Mas ele esqueceu de falar, por exemplo, que em 2013 a situação se agravou muito quando ele dá uma decisão monocrática baseada numa escuta ilegal da Presidência da República, que se fosse um país sério, em vez dele impedir o Lula, na época sem cargo, de assumir o Ministério da Casa Civil, como ministro-chefe da Casa Civil, ele teria encaminhado a escuta ilegal para destituir o juiz que autorizou e divulgou essa escuta, para ser afastado e preso por crime contra a Presidência da República. Não, ele deu uma decisão monocrática dizendo que o Lula não poderia assumir, quando não existia, na verdade, nada palpável que impedisse o Lula de assumir. Ele também não falou que vários dos arroubos, dos excessos da Lava Jato foram previamente autorizados, ou seja, previamente, antes
do STF rever suas posições, né? Eles faziam, a coisa chegava no STF, o STF avalizava aquilo que eles estavam fazendo, quando já tinha todos os indícios de desvios ali na condução dos trabalhos da Lava Jato. Então, assim, dizer que o STF foi importante na manutenção e no retorno é verdade, mas ele esqueceu de dizer que o STF também foi peça-chave na transformação do país, nessa confusão que nós temos hoje em dia. Para finalizar essa reunião, parece que o presidente Lula também já teve até algumas partes dela vazadas aí, né? Inclusive dizendo que o Lula, quando os ministros entraram, a primeira coisa que o Lula falou foi que ele conhecia o Jacques Wagner há 40 ou 45 anos, eu não lembro quanto tempo que eles se conhecem, também não me interessa tanto, mas dizendo que era amigo dele, que conhecia, que não iria fazer nada contra ele, mas parece que apaziguou um pouco as coisas entre o STF e a presidência da República. Tudo isso porque o Jacques Wagner é o líder do governo no Senado, né? Pois bem, o fato de o Lula ter intervido nessa querela, ela já é um problema, porque não é para ter esse tipo de relacionamento entre a presidência da República e a Suprema Corte do país. Assim, não é nem que não seja republicano, isso é antirrepublicano, esse tipo de relacionamento. Claro, eu já tinha falado que isso aí é uma disputa de poder político, e isso aí é uma disputa de poder político entre o STF e o poder legislativo, o Congresso Nacional. Por quê? Porque poder não tem vácuo. Hoje você tem um presidente absolutamente sem força, fraco, e, claro, você tem duas forças que querem ocupar esse lugar: o STF e o Congresso. A briga no Brasil hoje em dia é essa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e até o nosso próximo vídeo.